Vamos direto para o nosso próximo assunto. O STF decidiu que mantém a suspensão do piso salarial da enfermagem. O aumento tinha sido aprovado no Congresso, e tinha sido sancionado pelo presidente Bolsonaro. Nosso repórter lá em Brasília, Nolan Robertos, nos atualiza com os últimos detalhes. Em primeiro lugar, a gente fala com ele. Boa noite, Nolan. Boa noite, William. Boa noite a todos que acompanham o WW. O último voto foi agora há pouco da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, ela que encerrou então esse julgamento votando divergente ao relatório do ministro Luiz Roberto Barroso. O primeiro a abrir divergência foi o ministro André Mendonça, William, justificando que não há elementos suficientes que justifiquem a interferência do judiciário na suspensão dessa lei. Então, esse foi o principal argumento do ministro André Mendonça. Com ele votaram a ministra Rosa Weber, também Cássio Nunes Marques e também o ministro Edson Fachin. Agora, a maioria, William, seguindo o relatório do ministro Luiz Roberto Barroso, votaram Ricardo Lewandowski, o ministro Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. O voto do ministro Gilmar Mendes foi o voto que formou a maioria, portanto, o voto decisivo para esse julgamento. A maioria entendeu o seguinte, William, que há risco de piora na prestação de serviço, já que há a possibilidade de uma demissão em massa nos hospitais públicos, principalmente, e também nas Santas Casas, e por isso essa lei traria um risco à saúde pública. William, só para encerrar, já houve manifestação do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que disse que vai convocar líderes para apresentar uma solução de onde tirar esse dinheiro até a próxima segunda-feira. Eu volto ao estúdio, William. Obrigado, boa noite para você em Brasília. Nolan, tá aí, estamos diante de um clássico político. Essa decisão do STF significa, como disse o presidente Jair Bolsonaro, mais uma interferência indevida no que a Casa do Povo decidiu, ou temos, na verdade, a Suprema Corte cumprindo a sua função e julgando o mérito de uma questão e anulando a que havia sido decidida, essa questão que havia sido decidida no Congresso de fato. O Congresso tinha estabelecido um piso da enfermagem e a anulando por considerá-la inconstitucional. William, está valendo agora o voto da ministra Rosa Weber, recém-possada presidente do Supremo Tribunal Federal. E ela diz exatamente isso, que ela entende que a avaliação dos riscos negativos, e quais seriam esses, por exemplo, de onde sair o dinheiro, no caso do setor público ou no setor privado, como equacionar esse piso em regiões diferentes, elas não podem prevalecer a partir de um único pedido, porque o Supremo votou a partir de uma ação de uma única entidade. Ela diz que o Congresso tem a prerrogativa de fazer isso e entende que o Congresso ouviu o setor e no papel de legislador, entendeu que essa lei tinha que ser assim. Rosa Weber vai bem nesse caminho, falando da autonomia dos poderes. Então... Bom, Thaís, nós quatro aqui não somos juristas. Esse é um debate jurídico de primeiro nível. Porque cabe aqui estabelecer, diante dessa decisão, se nós estamos enfrentando mais um exemplo de ativismo judicial, de um poder passando por cima do outro, ou se, na verdade, estamos vendo a Corte Suprema cumprindo a sua função, mas já entrou no debate político. O Bolsonaro está acusando o STF de mais uma interferência. Os economistas, aí vamos deixar a Raquel dizer, muito melhor do que eu, estão dizendo, eles estão, na verdade, ajudando a salvar o cofre. Gente, exemplo claro de ativismo. Na sua avaliação? Claro, na Câmara foi 449 votos. O PT pediu para manter essa decisão, uma decisão do Congresso Nacional aprovado, promulgado e acabou. E, inclusive, o piso nacional de enfermagem é uma bandeira do Conselho Nacional de Saúde. Sem entrar no debate sobre o que viraram os conselhos no governo Bolsonaro, que foram, de certa maneira, esvaziados, todos eles, mas é uma bandeira do Conselho Nacional de Saúde aprovado. Para mim, está bem claro. E tanto que PT, Partido dos Trabalhadores, entrou. Deputado federal Alexandre Padilha, que é um dos que cuida de área de saúde, né? É médico, né? Inclusive. Entrou, pediu para o Barroso reconsiderar
Qual que é a dúvida? 449 a 12 foi aprovado na Câmara. A dúvida não é a legitimidade da decisão, mas as suas consequências. O que o Supremo, o voto, por exemplo, dos ministros que decidiram suspender essa liminar dizem eles violaram a lei de responsabilidade fiscal. Eles não estão dizendo, quando criam um piso como esse, de onde vai vir o dinheiro para financiá-lo, Raquel. O problema é a eleição, né? Desculpa. Não, claro que o problema é a eleição. Mas é uma bandeira de todos. Tanto que o PT abraçou essa causa. Sim, mas nós demos teria aqui um debate mais profundo se não tivéssemos no período da eleição, acredito eu. Não, mas se todos aprovaram, 449 de 513, 449, se todos Caio, aprovaram... Deixa eu provocar você intelectualmente, uma provocação bem-humorada. Sim. O STF eventualmente acha que está salvando o país de decisões absurdas tomadas por parlamentares empenhados em conseguir voto de qualquer jeito no período eleitoral? Não, mas... Pergunta. Sim. Eu te devolvo com outra. Vamos embora. É isso que faz a riqueza da conversa. Cabe ao Supremo Tribunal Federal contestar decisões tomadas pelo Congresso Nacional, em sua maioria pelos dois? Sim, se elas violarem, violarem a lei. É para isso que existe o Supremo. Mas a gente pode trazer aqui um sem número de decisões que o Congresso tomou e que podem, eventualmente, afrontar lei de responsabilidade fiscal e todos os outros cânones aí constitucionais e princípios que o Supremo não faz. Que o Supremo se cala. Nossa, mas aí tem um monte de exemplos em que o Supremo atua. Depende do quanto ele é questionado. A pergunta é, o Supremo salva ou condena? Gente, eu sou obrigado a encerrar a conversa. Mas você nem me deixou falar. Desculpa. Perdão, Raquel. Desculpa, Raquel. Mandou bem, desculpa. Não, assim, eu acho que tem... A Thaís tocou no ponto. Ninguém aqui está dizendo que os enfermeiros não merecem, nada disso. Mas se não fossem as eleições, a aprovação não teria sido essa correria. E a PEC das bondades? Por que não foi derrubada? Vocês estão começando outro programa, tem que acabar isso. Teve manifestação. Quem entrou no STF contra a PEC das bondades, Caio? Vocês estão começando um outro programa. Essa é uma grade de televisão. Eu tenho que acabar esse programa dentro do horário da grade. Desculpa, mas a gente volta ao assunto. Perdão ao público também, a nossa confusão. Eu que não tomei conta direito do tempo. O Caio, de novo, tomou todo o meu espaço. Falou, tomou todo o meu tempo. Criança, chega. Thaís Arbex, boa noite, obrigado. Raquel, foi de bom humor, tá? Eu sei. Caio, vamos lá. Muito obrigado.